Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Como você está? Como está a sua família? Espero que esteja tudo bem. Estamos animados porque essa semana, com a graça de Deus, vamos finalizar o quarto livro da Bíblia. Também o quarto livro do Pentateuco, desse conjunto inicial de 5 livros que a Bíblia traz e recebe essa denominação aí pela teologia. O Pentateuco são os 5 primeiros livros de Moisés, nós estamos terminando o quarto. Olha que maravilha, meu querido irmão. Tudo indica que nós vamos terminar aí no dia 1º de junho. Vamos colocar aqui para você um link da live, como prometemos, e vamos sortear uma Bíblia entre os integrantes do grupo. Vamos juntos convidar mais pessoas para ouvirem a palavra. Nós estamos com a meta, com o desejo de termos pelo menos 700 pessoas. O nosso alvo para esse ano é termos 1000 pessoas no nosso grupo. Mas para esse final de livro agora, o livro de números, alcançarmos as 700 pessoas, falta pouquinho, né? Você pode ir na descrição, tem lá o link que você pode copiar e enviar para a pessoa, explicar para ela como é o grupo. E se ela assim achar que é interessante, que vale a pena crescer no conhecimento do Senhor dia após dia, que ela ingresse no grupo e será bem-vinda. Vamos lembrar os passos aí do nosso propósito, damos as boas-vindas a quem ingressou agora, lembrando que o nosso propósito consiste em 3 passos. Ler um capítulo da Bíblia por dia, apenas um. Hoje, por exemplo, número 31, amanhã 32, e assim sucessivamente. Orar todos os dias. Coloque diante do Senhor a sua causa, coloque diante do Senhor a sua demanda, coloque diante do Senhor aquilo que você julga ser importante. E vamos juntos, irmãos, buscar a mudança. Eu não sei naquilo que você precisa mudar, qual área da sua vida, mas todos nós precisamos de mudança e vamos juntos mudar para a glória de Deus, para que a gente possa viver uma vida aqui em paz e feliz. Vamos juntos lá para números 31 agora, meditar neste texto. Esse texto a gente pode dizer que é a missão final que o Senhor dá a Moisés. No primeiro versículo e no segundo, o Senhor vai dizer para ele, olha, vai, vinga do povo de Midian e depois você vai ser recolhido. Tá aí no versículo 2, dizendo, olha, depois disso você vai ser recolhido ao seu povo. Então, nós temos aqui, neste texto, a última batalha antes do povo ingressar ali na Terra Prometida. E aqui, pessoal, nós vamos ter um paralelo com o que é a nossa vida espiritual, e eu quero fazer esse paralelo mostrando para você. A começar aí do versículo 3, onde Moisés diz assim, olha, armai alguns dentre o povo de Israel, seriam 1000 de cada tribo. Vamos lembrar que eram 12 tribos, nós temos aqui 12.000 homens. 1000, naquele contexto, significa um número grande, mas indefinido, um número desconhecido. Até hoje ele representa isso na maioria das culturas, né? Quando eu digo para a pessoa assim, olha, 1000 beijos para você, não quer dizer que eu estou mandando 1, 2, 3, 4, não são 1000 beijos literais, eu estou mandando muitos. Portanto, os 12.000, vamos lembrar que 12 é um número na Bíblia que vai representar o povo de Deus. E aqui, no contexto do Antigo Testamento, nós temos as 12 tribos representadas, cada uma por 1000 homens. Tinha muito mais que isso, muito mais. Houve uma seleção ali, com certeza, dos melhores guerreiros, e esses guerreiros foram à batalha apenas com 1000 homens cada tribo. O que isso representa, esse 12.000? Representa que é uma batalha de todo o povo de Deus. Quantos são os que compõem o povo de Deus? É um número indefinido. Só o Senhor sabe aqueles que lhe pertencem. Às vezes nós achamos que a igreja de Deus, o poder de Deus, o povo de Deus, se limita àqueles a quem os nossos olhos conseguem contar, somar. Não são. Olha só, o Senhor tem muitos que nós chamamos de igreja invisível. Tem muitos países, por exemplo, que as pessoas não têm liberdade, como nós temos aqui, de se reunirem publicamente. Então a fé que elas têm no seu íntimo e se reúnem muitas vezes em locais bem inóspitos, como cemitérios, cavernas, matas fechadas. E essas pessoas dificilmente encontram-se umas com as outras, são impossibilitadas de exercerem a sua fé por causa de perseguição governamental, política, mas ali está a igreja do Senhor. Quantos são? Ninguém sabe, mas o Senhor conhece o número exato. Portanto, a batalha que o Senhor tem para nós é uma batalha para todo o povo. Todos nós temos que guerrear, todos nós estamos em guerra. Portanto, esse 12.000 aqui é um número com certeza simbólico, que aponta que essa batalha seria de todo o povo de Deus, representado por cada tribo. Também a batalha que nós enfrentamos espiritualmente, irmãos, é uma batalha de todos nós, ninguém está isento. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra todo principado e potestade. Todos nós estamos em batalha espiritual. E em batalha a gente não brinca. Eu costumo dizer aqui para os nossos jovens, adolescentes, o seguinte, lembre-se que nós estamos em batalha. Soldado que cochila morre. Nós não podemos baixar hora nenhuma a nossa guarda, não podemos deixar de vigiar, porque se nós deixarmos, irmãos, o nosso inimigo, ele é fatal, ele não brinca em serviço. Ele é resiliente, ele é perseverante, e ele tem um propósito bem definido, matar, roubar e destruir. E aí, o texto nos diz que o Senhor manda Moisés enviar a Finéias. Lembra de Finéias? Versículo 6. Finéias foi aquele que apaziguou a ira de Deus, quando um príncipe ali da tribo de Simeão, enquanto o povo estava chorando, o Senhor estava indignado, porque o povo havia caído aqui nas ciladas que os moabitas fizeram, né? Para que os homens caíssem ali em adultério com as mulheres moabitas. As mulheres se tornaram prostitutas e os chamaram para deitar, e eles se deitaram com aquelas mulheres, e houve uma permissividade, e eles passaram a adorar a Baal Peor, e o Senhor mandou enforcar os cabeças da tribo de Israel. E quando Moisés e os anciãos estavam ali chorando, Arão, um príncipe da tribo de Simeão, passou ali com a Midianita, que era também uma princesa, uma das representantes das casas importantes da Midianita, e foi para sua tenda ter relações. E Finéias, com a sua lança, atravessou aquele príncipe e atravessou aquela mulher, fincando-os na terra pelo vento. Então, a ira do Senhor cessou por causa do zelo de Finéias.
Finéias amou mais o Senhor do que a si mesmo. Ele teve coragem de se levantar contra um príncipe de Israel, de uma das tribos de Israel, para honrar o Senhor. Isso é coragem. E aqueles que se levantam com coragem, o Senhor honra. Tanto é que Finéias aqui foi escolhido para ir levando os utensílios sagrados e tocar aquela corneta. Lembra aquele corno que nós falamos aí, descrito lá no livro de Levíticos? Aquela corneta que daria o som claro para a guerra. Ele daria o toque aí para o rebate, para o ataque. E então esses homens pelejaram contra os midianitas e diz o texto que eles mataram todo o homem feito. E esse texto, irmãos, é um texto que causa muita polêmica, porque muita gente pega esse texto para dizer que Deus não é justo, que o Deus que nós servimos não é um Deus verdadeiro, porque nesse texto aqui nós vamos ter uma menção de Deus ordenando, através ali de Moisés, né, ordenando que as mulheres, os homens, as crianças, que todos fossem mortos. Nós vamos ver aqui, diz o texto aqui, preste atenção. Versículo 7, pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenou a Moisés, mataram todo homem feito. O que significa a expressão todo homem feito? Todo homem que já tinha suas responsabilidades civis, já tinha poder de escolha, já tinha responsabilidade sobre seus atos. Esses homens foram mortos. E não só esses homens responsáveis, porque foram homens que tomaram a decisão, foram homens que participaram com certeza de tudo que aconteceu ali no meio, quando eles tramaram contra o povo de Deus, quando eles tramaram fazer o povo cair diante de Deus. Era melhor que essas pessoas aqui, esses midianitas, tivessem partido para um ataque físico. Haveria mais misericórdia para eles. No entanto, eles fizeram o povo de Deus tropeçar. E Jesus disse que aquele que faz um dos pequeninos tropeçar, melhor lhe fora ter a morte mais horrenda de todas, que era amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado na profundeza do mar. Uma morte horrível, do que fazer os pequeninos do Senhor tropeçar. Mas esses homens aqui participaram, foram mortos. Os midianitas eram tão poderosos, irmãos, que o texto aqui narra que foram derrotados 5 reis deles. Aqui tem os nomes, Eve, Requém, Zur, Ur e Reba. Isso representa que se alguma autoridade, governo, potestade se levanta contra o povo de Deus vencerá porque o Senhor está na frente. Não há, querido, poder nesse mundo humano que possa deter o reino de Deus, o avanço do reino de Deus e do seu povo. Não pode. Todo governo que se levantou com essa intenção de destruir a Deus, o povo de Deus, caiu. Nós podemos ver isso aí. Quantos, no período ali da antiga União Soviética, não vou lembrar agora se foi Lenin ou Stalin que disse essa frase, mas tinha um desses líderes que pretendia acabar com as Escrituras, acabar com a Bíblia. Esses homens morreram, a União Soviética não existe mais, no entanto a palavra de Deus continua sendo pregada, a palavra de Deus continua ainda no mundo, porque, meus queridos irmãos, ninguém pode deter o avanço do reino de Deus. Também, aqueles que serão mortos são aqueles que se tornaram infiéis. Vamos lembrar que Balaão tinha tudo para ser fiel, tinha uma certa intimidade com Deus, Deus falava com ele, Deus mostrava as coisas a Balaão, tinha tudo para acertar, só que Balaão escolheu ouvir a ganância do coração. Os espinhos o sufocaram, tornaram improdutivo. Portanto, ele, ao invés de ser bênção, ele se tornou uma maldição, porque ele ensinou aqui a Balaque a armar ciladas para o povo de Israel, levando o povo de Israel a se prostituir com as filhas de Moabe, levando ao adultério, levando também à idolatria. E ali eles caíram. Isso significa, meu querido irmão, que todo aquele que se desvia da verdade também receberá em si as consequências do seu pecado. Aquele que deixa o evangelho, aquele que não está firmado na rocha que é Cristo, vai bater contra essa rocha e ficará destruído. Ninguém pode, irmãos, cair sobre essa pedra que é Cristo e não ficar esmiuçado. Ele se oferece como base para que nós possamos construir em cima dele com solidez, mas ele também ele oferece como adversário, como opositor, àqueles que amam a injustiça, a ganância, como foi o caso aqui, infelizmente, de Balaão, que amou o salário da injustiça e da ganância, e armou essas ciladas querendo receber ali o prêmio, né, da injustiça, o prêmio por ter conseguido aí amaldiçoar, de certa forma, o povo de Deus. Porém, os filhos de Israel, o que diz o texto? Eles levaram as mulheres, os medianitas, as suas crianças, levaram os animais, todos os bens, levaram cativos e levaram vivos. Mas o Senhor usou Moisés ali para falar, porque Moisés ficou indignado com os capitães dos milhares e de centenas e disse, por que vocês deixaram viver essas mulheres? Por que vocês deixaram essas mulheres? Eis que essas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Prevaricar é ter o dever de agir e não agir. Essas mulheres que eram bastante sedutoras, e aqueles homens tinham obrigação no Senhor, dever no Senhor, de dizer não, de resistir a esse pecado. No entanto, o que aconteceu é que essas mulheres seduziram esses homens, insistiram com esses homens, e os levaram a cair, e os levaram à idolatria. O que tem a ver o adultério com a idolatria? Meu querido irmão, é porque o pecado, uma vez cometido, você deve fugir do pecado, porque uma vez que você comete um pecado, não tem uma frase que diz, onde passa um boi, passa uma boiada? É isso aí. Quem comete um pecado vai se tornando permissivo com outros. E aqui, como eu falei, esse texto é um texto onde as pessoas acusam muito a Deus, porque Moisés aqui diz, no versículo 17, agora pois matai dentre as crianças todas do sexo masculino e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Moisés manda matar os meninos e manda matar também as mulheres que haviam se deitado com aqueles homens. E aí, como é que a gente explica isso, né? Olha, querido, eu vou dizer algo para você. Você precisa entender todo o contexto. Primeiro, você tem que entender o seguinte. Deus
ele era aberto para a aceitação de outros povos. Tanto é que há regras na lei de como se tratar o estrangeiro. Se houvesse um estrangeiro ali, ele deveria ser bem tratado. Inclusive o Senhor lembra, vocês foram forasteiros em outra terra, então trate o estrangeiro com dignidade. O estrangeiro era bem-vindo no meio de Israel. No entanto, meu querido irmão, olha só, o que Deus não tolera é que alguém haja contra o seu povo. E dentro daquele contexto, vamos lembrar que é um contexto onde as pessoas não tinham uma polícia para ligar, não tinha um Estado para que pudesse defendê-las, não tinha uma organização social. O que imperava nesse período era a lei do mais forte. Era povo contra povo. E se você observar a postura do povo de Deus, era uma postura muito bonita. Moisés, por exemplo, pediu passagem em alguns lugares, não foi concedido, e ele pediu passagem e não forçou. Poderia ter forçado. E a gente vê que o exército de Israel é poderosíssimo. Com 12 mil homens, eles fizeram aqui uma matança, daqui a pouco vocês vão ver. Imprimiram uma derrota exemplar numa grande nação. Agora preste atenção. Eles pediram para passar pelo meio de Esaú, ali, Edom. E o que eles disseram? Não deixaram, né? E Israel falou, olha, se a gente passar aí, qualquer coisa que houver prejuízo, nós vamos pagar. Se o boi beber água, nós vamos pagar a água que ele beber. A gente só quer atravessar. E o povo disse, não, e tudo bem. Cada um vai ficar na sua. Não teve retaliação por causa disso. E aqui nós temos os midianitas e os moabitas tramando contra Israel, fazendo Israel pecar. E é por isso que o Senhor se vinga. Por quê? Porque foi uma decisão, como eu falei, terrível da parte deles. Porque eles tiveram a intenção de colocar o povo amado de Deus contra o próprio Deus. Eles chamaram Deus para pelejar contra o povo. Vamos lembrar que há uma lei infalível, que se chama lei da semeadura, que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Lembra o que Balaque queria para esse povo? Ele queria que esse povo fosse destruído. Ele queria que esse povo fosse totalmente aniquilado. Ele queria que a maldição de Deus caísse sobre esse povo e que Deus não abençoasse esse povo. E pode ter certeza que se Balaque tivesse a oportunidade, ele faria a mesma coisa. E é por isso que o Senhor pede a Moisés que vingue. E aqui as mulheres que são mortas não são mulheres inocentes, são aquelas que participaram da prostituição. Portanto, quem pratica o pecado receberá as consequências do pecado. E um detalhe, pessoal, o pecado nunca afeta só você, ele afeta também a sua família. Nós não acreditamos, por exemplo, na tese de maldição hereditária. Mas nós acreditamos no seguinte, o que você escolhe hoje pode afetar a vida do seu filho amanhã. Suas escolhas hoje podem afetar a vida da sua família, a estrutura da sua família amanhã. Porque você está traindo as consequências de Deus para o seu erro quando você está brincando com o Senhor. E foi o que aconteceu aqui. Esses homens quiseram a destruição dos filhos de Israel e acabaram tendo seus filhos destruídos. Então cuidado com o que você deseja, porque a vida é uma semeadura e o que nós semeamos, nós colhemos. Por que os meninos do sexo masculino eram mortos? Para que não pudesse haver aí um levantamento, uma revanche. Vamos lembrar que havia ali muitos reis, então poderia ter um descendente de um nobre, e isso acontecia. Isso foi uma ordem do Senhor. Nós vamos ver aqui à frente que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas ele permite que essas coisas aconteçam pelo seguinte, meu querido irmão, para dar exemplo, para que o homem entenda que aquilo que ele semear, ele também vai colher. Para lembrar mais uma vez que o Senhor é aberto a isso, o próprio sogro de Moisés fazia parte de um clã midianita, ele era sacerdote em Midian. Provavelmente esses midianitas aqui é um outro grupo, sem ser o grupo lá, com certeza, de Jetro. Vai haver também outros midianitas no livro de Juízes, nós vamos ver isso. Mas essa turma aqui que morava ali, próximo às planícies de Moabe, esses midianitas aqui serão destruídos exemplarmente. E o Senhor ainda poupa o que eles não costumavam poupar, que o Senhor ainda poupa as mulheres que não haviam coabitado. Portanto, o texto aqui nos mostra o seguinte, que o Senhor não terá por culpado o inocente. O Senhor não terá por culpado o inocente. É por isso que aquelas mulheres ali são poupadas. Como eu falei, isso aqui é um paralelo sobre o que acontece na nossa vida espiritual. A igreja toda se levanta, e a igreja, aparentemente, é menor número, nós temos aqui um número de 12 mil, mas é uma luta de toda a igreja. Os fiéis do Senhor Jesus no mundo estão em menor número, parece que o diabo leva vantagem, mas, meus queridos irmãos, ninguém vai poder nos resistir. Seja autoridade governamental, como os reis caíram, seja homens usando o nome de Deus de maneira distorcida, sejam falsos profetas, vão cair, vão morrer. Aqueles que insistem em se opor à vontade do Senhor, tomar decisões contrárias à vontade de Deus, pessoas que fazem isso de maneira consciente, homens feitos, como diz aqui o texto, irão também pagar por isso. Todo aquele que peca e leva as pessoas a pecar vai responder por isso. E pode ter certeza que a sua família também vai colher esses frutos. Agora, há muitas pessoas que estão no mundo, mas que precisam conhecer a verdade, serem libertas, como é o caso aqui dessas pessoas que vão ser conduzidas aí ao povo de Israel, que vão ser divididas ali como oferta, inclusive ao Senhor. E aqui nós temos as meninas, né, que eram virgens e que não haviam aí se deitado, não haviam coabitado ali com esses homens. E vamos lembrar que o Senhor não tem predileção. Antes de punir os midianitas, o Senhor puniu primeiramente o seu povo. No capítulo anterior, aí mostra o Senhor punindo, onde morreram 24 mil homens. O dobro do que Deus mandou para guerrear. 24 mil homens caíram por causa do pecado. Então o juízo de Deus começa pela casa de Deus. E depois chega até aqueles que levam também, que perseguem o povo de Deus e que levam o povo de Deus a pecar. Preste atenção, como o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, o povo aqui, ele tem que passar, os soldados passam por um período aí de purificação, porque haviam tocado em morto, tudo aquilo que eles podiam santificar, lavar, o que podia ser passado pelo fogo seria passado. E nós temos aqui algo muito interessante, que é a divisão das ofertas.
dos despojos de guerra, a divisão da presa, né? O Deus instruiu Moisés a fazer a divisão desses despojos, incluindo pessoas e bens, entre os soldados que participaram da batalha e o restante da comunidade israelita. Olha só que interessante. Quem foi à batalha recebia o despojo e quem ficou também, porque a batalha é de todo o povo de Deus e a vitória também é de todo o povo de Deus. Então tem gente que está na linha de frente, tem missionários que estão pregando em locais bem complexos, perseguidos por muçulmanos, perseguidos por comunistas. Tem gente sofrendo no mundo inteiro, está lá na linha de frente. E você está aqui, e você está participando dessa batalha também como? Através de oração, da sua contribuição, do seu apoio. Enquanto você está fazendo aqui a sua parte, meu querido irmão, nós estamos batalhando juntos a batalha do Senhor. Então, assim também, a recompensa, ela não é só para aquele que foi para lá, mas é também daquele que participa aqui, conforme o Senhor ordena. Então, o Senhor ordena Moisés a fazer isso. Só para vocês terem uma ideia de como a vitória foi avassaladora, irmãos, dá para se ter uma ideia do que eram os midianitas, se comparado ao número de soldados que Israel mandou. Só os despojos, olha só. Moisés e o sacerdote Eleazar fazem o inventário dos despojos. Olha quantos bens tinham. 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil meninas virgens. Então você pensa o seguinte, se havia 32 mil meninas que não haviam se deitado, imagina quantos homens havia, quantas mulheres, quantas crianças do sexo masculino. Então era um povo extremamente numeroso e o Senhor impôs uma vitória avassaladora. Como era feita a divisão dos bens? A metade era para os soldados e dessa parte, uma fração, 1 em cada 500, era destinada ao Senhor e que era dada aí, passada ao sacerdote Eleazar. A outra metade era para a comunidade. E para essa, a fração, ela era numa proporção menor, 1 a cada 50 era destinada aos que cuidam do tabernáculo do Senhor. Então preste atenção aí, dos despojos dos soldados, só para a gente contar, das ovelhas, 337.500, 675 foram destinados ao Senhor, dos 36 mil bois, 72 foram destinados ao Senhor, dos jumentos, 30.500, 61 foi destinado ao Senhor, e das meninas aí para servirem de alguma maneira no tabernáculo, ali junto aos levitas, 32 são destinadas ao Senhor. Da comunidade, aí um número maior, de 337.500, 6.750 são destinadas aos levitas, preste atenção, que a primeira oferta que eu falei dos soldados foi para a parte ali dos sacerdotes do tabernáculo do Senhor. Agora, esse aqui é destinado ao sustento dos levitas. Dos bois, 36.720 são destinados aos levitas, dos jumentos, de 30.500, são destinados aos levitas, e das meninas virgens, dos 16.320, são destinadas aí aos levitas. Porque isso é um princípio aí de equidade e justiça. O Senhor não tem predileção por ninguém. O Senhor abençoa a todos. Nós somos todos um povo. E a nossa vitória contra o inimigo ela é garantida. Então, irmãos, aplicando, eu quero dizer para você o seguinte. Se alguém argumentar com você dizendo, o seu Deus é injusto, porque lá na Bíblia Moisés manda matar meninos, mulheres. Eu quero dizer para você que o mundo, naquela época, era um mundo que estava debaixo de leis. Leis de talião, que significa de tal igual. Olho por olho, dente por dente. É uma lei que o Senhor permitiu que fosse estabelecida, deu seus estatutos, e ficou provado para o homem de uma maneira muito clara que ele não é capaz de cumprir a lei. Não tem nada de impossível na lei. Todos os pontos ali o homem poderia cumprir. Que consiste em deixar de comer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, fazer outras coisas. No entanto, ninguém consegue seguir nem aquilo que é possível. Por isso a lei existe apenas para dizer para nós o seguinte. A lei, segundo a Bíblia, ela existe, o teor da lei, principalmente a cerimonial, ela existe para provar que ninguém é indesculpável diante do Senhor. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos culpados diante do Senhor porque quebramos a lei. Então, debaixo daquele mundo onde o que prevalecia era a lei de talião, a lei de tal igual, a única coisa que está acontecendo aqui é que o povo de Israel está dando paga aos midianitas pela tentativa deles de destruí-los. Quando vem Jesus Cristo, que é a manifestação da graça de Deus, nós vamos ver que o próprio Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, o caminho proposto pelo homem é o caminho da equivalência, é a lei de talião, do tal igual, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Jesus traz uma nova lei e diz, novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento de Cristo. Ele é a manifestação da graça de Deus no período do Novo Testamento. Ele veio para aplacar a ira de Deus, para tirar inclusive as diferenças étnicas que ainda existiam aqui. Vamos lembrar que no Antigo Testamento as nações eram enganadas pelo inimigo e a nação de Israel ela estava debaixo de um sacrifício simbólico do Cordeiro. Por isso era uma nação santa separada pelo Senhor. E não estava aí debaixo do domínio do inimigo, apesar de muitas vezes ser enganada, ser levada ao engano, ao erro. Ela era uma nação que havia recebido os estatutos e a revelação de Deus. Portanto, meu querido irmão, essa nação que recebe a revelação e o conhecimento de Deus, ela vivia, como eu falei, de uma maneira muito ordeira. Inclusive o Senhor tinha regras sobre como tratar o estrangeiro. Porém, vocês vão perceber que pelo temor ao Senhor, pela sua fé no Senhor, por serem um povo separado e santo, você vai ver que muitas vezes nações se levantarão contra ela, com muito rigor, com muito furor. E o Senhor, Ele irá punir essas nações também com bastante rigor. Meu querido irmão, espero ter acrescentado na sua vida de alguma maneira
e que Deus possa abençoar e que nós possamos seguir assim. Espiritualmente nós estamos em batalha. Essa batalha é de todo o povo de Deus. Nenhum governo, nenhum falso profeta, ninguém que usa a palavra dissimuladamente, ninguém que conscientemente toma posição contra o Senhor, ninguém que se dispõe a adulterar e levar os outros também a pecarem contra o Senhor, como as prostitutas de Moab lá. E hoje tem muitas pessoas que estão aí dizendo que servem a Deus, estão levando outros a se prostrarem diante dos deuses, muitas vezes os deuses da sua própria projeção, a sexualidade, os vícios, etc. Coisas que não agradam ao Senhor e atrapalham a consagração do cristão. Meu querido irmão, nada pode parar o Evangelho do Senhor. Nada pode parar o povo de Deus. Nós vamos avançando porque quem está na frente é o nosso Senhor, o Senhor da guerra, o Senhor das batalhas, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele prometeu: eu edificarei a minha igreja. Falei demais, irmãos. Espero que você tenha sido edificado. Um grande beijo e até amanhã.